Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça Ele vem habitar em nós, sermos moradas de Deus. Hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre a vivificação pela palavra, a obra de Deus nas nossas vidas. Nós somos uma raça caída, uma raça desconectada de Deus, uma raça que vive a ditadura da morte espiritual. O ser humano caiu por sua própria conta e permanece caído em sua natureza, indo para a condenação eterna por sua inteira responsabilidade. Somos uma raça despencada do relacionamento com Deus e apenas por nossa culpa. Fomos nós que nos desconectamos de Deus. Mas se alguém for salvo desse estado, será apenas pela graça de Deus. É assim que nós cremos. A queda é nossa, mas a salvação é divina. Deus não criou o homem para que caísse, ainda que a queda já fosse, de certo modo, prevista, pois a Bíblia nos mostra que o Cordeiro de Deus havia sido imolado desde a fundação do mundo. O livro de Apocalipse diz que a besta será adorada por todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isto nos leva a entender que o plano da redenção já estava previsto. Alguém afirmou que Deus, antes de dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Ou seja, Ele providenciou a salvação antes da queda. Porque ao criar o ser humano com uma capacidade de volição, isso estava implícito a possibilidade de o homem querer ser como Deus. Adão caiu por sua própria conta e nunca por uma pré-determinação divina. Foi a sua vontade que foi cooptada por uma tentação e ele teve uma estimulação, mas foi da sua vontade a desobediência. Ela é voluntária. Deus não é o promotor da queda. Contudo, Ele é o único autor da salvação. O desastre é nosso, mas a restauração é dele. É Deus quem opera em nós, no aspecto da salvação, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso nos diz o apóstolo Paulo. O ser humano, quando caiu, caiu por si mesmo e caiu totalmente. Não há nada no pecador que não esteja essencialmente depravado e espiritualmente morto. Quando a gente fala em morto, não significa
extinto no sentido de acabou, mas que ele está desligado, desconectado de Deus. Mesmo a bondade humana, esta está corrompida pelo pecado e pelo egoísmo. Quando nós fazemos alguma bondade, é de certo modo ligado a vantagens pessoais ou a deleites dos nossos prazeres, é uma bondade corrompida pelo egoísmo da nossa natureza caída. O homem natural, morto pelo pecado, desconectado de Deus, não quer nunca buscar a Deus. Ele está realmente separado de Deus, sem qualquer interesse por Deus. Se há um Deus no homem natural, ele é sempre criado, imaginado, é uma imagem, é alguma coisa que ele cria, é alguma coisa que ele projeta com a sua imaginação, mas não o Deus Espírito, que transcende os nossos sentidos. Santo Tomás de Aquino, ele dizia que nada há no nosso entendimento, na nossa mente, que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. E a criação de nossos deuses, ele é sensório, ele tem formação de imagens, não o Deus verdadeiro. Mas, se alguém vier a buscar a Deus, já que nós não o buscamos, é porque foi vivificado por Deus primeiro para buscá-lo. Nós precisamos ter uma vida espiritual para poder ter a compreensão da realidade espiritual. A nossa compreensão é tridimensional. Nós não compreendemos a realidade que transcende as três dimensões. A vivificação tem que ser operada pelo Espírito Santo naquele que está morto espiritualmente e caído. Isto antecede a reação espiritual de qualquer pessoa. Isto é um milagre divino de ter vida espiritual capaz de se voltar para Deus. Nós precisamos ser primeiro vivificados, para depois poder compreender a realidade divina. A alma pode ter alguns sentimentos semelhantes às reações espirituais, mas nada disso de fato é espiritual ou espiritualidade. Trata-se de emoção, de emocionalidade e não de algo espiritual. Nós confundimos muito isto no nosso dia a dia de religiosidade. As emoções podem até acompanhar a fé e o arrependimento, embora as emoções sejam meros produtos da alma e nunca da vida espiritual. Eu não posso desprezar as emoções, mas elas não podem validar aquilo que nós tratamos como vida espiritual autêntica. Na vida espiritual não se sente, se crê. Não funciona na terceira dimensão, mas no plano invisível e eterno, onde a fé age. É aqui que está o plano espiritual. Se não fomos vivificados por meio da palavra e do Espírito Santo, jamais poderemos nos manifestar no âmbito espiritual. O homem que é carne, ele funciona na forma carnal, e o homem espiritual na forma espiritual. Eu nasci um dia na carne,
mas eu tive que passar por uma experiência de novo nascimento e nascer do Espírito para me tornar um homem espiritual. Nós estávamos falando que se não fomos vivificados antes pelo Espírito de Deus, nós não podemos nos manifestar de modo espiritual. Não há fé salvadora ou salvífica na terceira dimensão, nem há arrependimento de si mesmo num homem incrédulo. É puro milagre da graça de Deus a fé e o arrependimento na vida de uma pessoa natural. Não tem, ele tem que estar sendo vivificado. A fé e o arrependimento são, antes de tudo, graças divinas, mas também elas são reações espirituais das novas criaturas. Elas, por um lado, vêm de uma motivação divina e, do outro lado, vêm de uma reação de um novo homem. Primeiro, nós somos regenerados para poder reagir espiritualmente. São, ao mesmo tempo, a fé e o arrependimento, elas são ao mesmo tempo dons de Deus e respostas responsáveis do novo homem. São presentes da graça e graciosos deveres dos filhos de Deus. Deus motiva em mim, pela sua palavra e pelo seu Espírito, uma reação que vai se processar em forma de fé salvadora e arrependimento de si mesmo. Estas são sementes plantadas nos céus que nascem no ser humano em busca do céu, em busca de Deus. É uma coisa assim como a planta tem a fototropia, ela cresce em busca do sol, nós também crescemos em busca de Deus. Há uma aspiração no ser humano em conhecer, em vivenciar a realidade divina. Isto procede por causa da obra que Deus realiza em nós. Se nós não temos fome espiritual, é porque não temos vida espiritual. Isso precisa ficar muito claro. O homem só quer Deus porque Deus lhe tocou, mas este homem que quer Deus, ele tem uma fome espiritual de Deus. Se nós não temos essa fome, é porque não temos a vivificação por meio da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Se temos apenas curiosidade do transcendente, isso não significa que fomos vivificados. Precisamos de algo mais, precisamos de ter fome e não somente de curiosidade. Ou como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu me apresentarei na presença de Deus? Esta fome, esta sede, elas são inerentes à vida espiritual, não à vida natural. O homem natural, ele não tem apetite por Deus. Ele precisa ser mudado. Muitas vezes aqui neste programa eu tenho feito esta relação entre a lagarta e a borboleta, porque na natureza nós temos este exemplo. A lagarta é um animal destruidor, que acaba com a plantação, mas ela passa por uma metamorfose e ela vira uma borboleta, e a borboleta agora já tem uma outra natureza. Ela poliniza as plantas. Ao invés de ser
uma destruidora, ela é uma construtora. Houve uma mudança de identidade e de natureza neste animal. Uma mera curiosidade da alma caída, mas sem fome espiritual, no espírito vivificado, não tem sentido. Vai levar a teosofia e às vezes mesmo até a teologia acadêmica, mas sem aquele princípio da teofilia, ou da amizade de Deus, do amor, do relacionamento, do companheirismo, da comunhão. Se houver em nossa vida qualquer coisa mais desejável do que o anseio por Deus, então ainda não foi implantado em nós a vida espiritual. Essa é uma frase um pouco pesada, mas é um pensamento de um pensador inglês do século XVII. Ele disse: se houver em nossa vida qualquer coisa mais desejável do que o anseio por Deus, então ainda não foi implantado em nós a vida espiritual. Podemos ser religiosos, podemos ser pessoas que tenham preocupação por uma vida moral, por dignidade comportamental, mas ainda não somos filhos do Altíssimo. Não temos este sentimento, essa necessidade de Deus como prioritária. Queria dizer, meus amados, não confundam os sentimentos da alma com o entendimento que é produto da palavra pelo Espírito vivificado. Eu não tenho um termo para substituir o entendimento aqui. Eu não estou falando de pensamentos, mas aquela percepção da realidade espiritual, que você diz: eu não posso viver sem Ele. Eu não posso. Eu não tenho tanta percepção do ar que eu respiro, porque ele é abundante. Eu sinto mais falta muitas vezes da água, né? E dou muito valor à água. Às vezes eu tenho uma certa necessidade e eu sinto que o alimento, a comida me faz falta, mas o alimento é menos, eu preciso menos do alimento do que da água, e eu preciso menos da água do que do ar, mas eu dou menos valor ao ar. E às vezes nós não estamos percebendo a realidade do ar que nós respiramos, mas ele é de um valor substancial, e quando nós damos este valor, nós começamos a entender na realidade espiritual que Deus é a prioridade suprema do ser humano. O velho homem, que é aquela realidade que surgiu depois do pecado em Adão, ele é servo do pecado. E tudo nele cheira a morte, cheira a destruição, a caos, a desordem. Não há vida espiritual num bebê caído. E se alguém reage espiritualmente, é porque foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele foi vivificado. Houve uma mudança interior desta pessoa. Não há resposta espiritual em uma pessoa que não nasceu do alto. Uma vez alguém falou assim para um amigo meu, pastor: por que eu falo de política, eu falo de Rotary, eu falo de assuntos mais diferentes, mas eu não falo de Jesus? E aquele pastor, que era muito radical na sua maneira, ele não tinha o politicamente correto, ele disse: porque você não tem uma experiência real com Jesus. Você só fala daquilo que é real para você. Ele pegou
uma propaganda onde havia um retrato de uma pessoa e do outro lado não havia nada. E ele mostrou, o que é isso aqui? É o retrato de fulano, isso aqui, nada. Pois é, todas essas realidades que você tem, futebol, isso, aquilo outro, são realidades para você, mas Jesus não é nada. Como é que você pode falar de nada? Mas quando Jesus é uma realidade na sua vida, você vai se expressar de modo a transpirar esta realidade da vida de Cristo na sua vida. Primeiro nós precisamos ser vivificados pela palavra para depois reagirmos de modo espiritual. Aquilo que é real para mim, eu tenho que manifestar. Eu não posso, diziam os apóstolos, quando o sinédrio, quando a turma da religião diz para eles, para de falar em Cristo. Eles, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos parar de falar daquilo que é uma realidade. E se Jesus é uma realidade para você, você vai falar dele. Você não vai falar de igreja católica, de igreja batista, de igreja presbiteriana, de igreja metodista, porque isso são placas. Você vai falar de uma realidade espiritual, de uma realidade de uma pessoa que ama, que veio, que morreu uma morte que não era dele, que ressuscitou para nos dar uma vida, não uma vida que vai terminar na tumba, mas a vida eterna. O salmista disse no Salmo 119, verso 20, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo que vivifica a nossa vida para que nós saiamos dessa mesmice. E mais tarde, na frente, o salmista vai dizer, nesse mesmo Salmo 119, o verso 50, ele diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Não é que eu sou membro de uma igreja, que eu faço isso, que eu faço parte do ministério, que eu ajudo o padre, que eu ajudo o pastor. Não é nada disso, é que a palavra de Deus me vivifica. E neste mesmo Salmo, no versículo 107, ele vai dizer de novo, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Você e eu precisamos da vivificação da palavra de Deus, que pode nos fazer reagir de modo espiritual. Não fique na periferia dos fatos. Você já nasceu de novo? Essa é a minha pergunta. E espero que Deus lhe dê a revelação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou para nos levar a morrer e ressuscitar juntamente com Ele e ganharmos uma vida espiritual. Eu espero por você no próximo programa e aqui vai de coração para coração. Que Deus abençoe a você e a sua família.